Sabe cozinhar, Daniel? Não, não, na moral, sabe? Deixa eu só passar aqui. Sabe cozinhar ou não? Não, não, não. Sabe cozinhar ou não? Fala assim, Daniel, almoço hoje é você que vai fazer. Sabe fazer ou não? Sim ou não? Não, sabe não. Aprende, velho, é bom. Massa. Você bater aquela vontade, você me fazer, é bom, velho. Hã? Não, esse pensamento machista eu já tive também. Aí quando a gente sobe assim, ó, de nível, acho bom. Mas sempre vai ter a galera nesse time. É... Segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Nessa aula, vamos lá, vamos lá. Thalita, deixa um comentário aí. Dependendo. Heitor, você está assistindo esse vídeo agora, deixa um comentário aqui no YouTube. TikTok também, escreve presença aí. Escreve. Ele tá aqui. Quê? O que é chip? Chifre? Ó, se você é aluno meu e está assistindo esse vídeo, escreve presença aqui embaixo. Mostra que você está na lista de presença aqui dessa aula, não faltou. Então vamos lá, ô... Júlia? Alice? Então vamos lá, Alice. Você que nunca estudou, vai começar a estudar agora. De onde você veio, você não estudava. Fez aí o clima, hein? Então, beleza. Só para a gente relembrar rapidinho, Alana, eu preciso de você. Força, de novo. Nas aulas de física, principalmente essas de leis de Newton e outras que a gente vai ver, é importante a gente dar uma desligada do mundo real, no sentido que o que a gente estuda aqui são partes das coisas da vida da gente que não aplica diretamente o mundo real nosso, porque tem várias variáveis, várias coisas que atrapalham. E aí uma das coisas que eu já comentei aqui é força. Força, a gente define força, na vida nossa, quando a gente fala força, seria ter músculo, seria fazer alguma obstrução, alguma coisa. Mas em física, força, a definição de força, é um agente externo que age sobre alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma pessoa, uma cadeira, um lápis, um livro, não interessa o que seja. Beleza? Então, toda vez que aquele objeto, a gente está analisando o objeto, e aí ele sai daquele estado de inércia que se encontra, que pode ser inércia de repouso, o seu espelho é o quadro aqui, ó. O seu espelho é o quadro, olha para cá, guarda assim. Vou começar da punição, estado do espelho, na aula. Punição. Começar da punição. O seu espelho é esse quadro aqui, gigante. E esse é o espelho do futuro. Pegou ou não? Pesado. 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 Então, beleza. Presta atenção. Ha! Força é um agente externo que age sobre qualquer outro objeto. O agente externo pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa que colidiu sobre aquele objeto em análise. Para tirar ele de inércia. Inércia de repouso, que é parado, ou inércia de movimento, que é o MRU. MRU, ou velocidade constante. Para que esse RA. Vamos para a aula. Vamos lá. Presta atenção. Eu tenho a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, simples é, se um objeto está parado, ele fica eternamente ali. A não ser que uma força externa age sobre ele, tire ele dali. Aí a gente chama isso de força. Ou ele está em MRU, que é movimento retilíneo uniforme, com a mesma velocidade em linha reta. A não ser que um objeto haja sobre ele e altere essa velocidade que ele se encontra. Seja para zerar, ou seja para aumentar essa velocidade. Segundo a lei de Newton, a gente chama de princípio da dinâmica. Conhecido também pelo princípio da dinâmica. Eu gosto de analisar a segunda lei de Newton, para ficar um pouco mais fácil para alguns, que é, a segunda lei de Newton é tirar um corpo da inércia. Seja ela de movimento ou de repouso. Por quê? Ela tem uma fórmula. 21/5, né? Se for, também vai ser. Vamos imaginar que eu tenho uma caixa e ela está ali no chão.
E aí a segunda lei de Newton, ela fala o seguinte. A segunda lei de Newton, ela fala o seguinte. Toda força aplicada sobre um objeto que tem massa vai gerar uma aceleração. Força aplicada sobre um objeto que tem massa gera uma aceleração. A aceleração é velocidade. A gente já falou sobre isso. A aceleração é um acréscimo que eu vou fazer na velocidade. Uma coisa óbvia. Você tem lá uma mesa, sua mãe pede para você arrastar a mesa. Você é o agente externo, a mesa está em inércia de repouso. Você aplica uma força, sei lá, para puxar ela. Aí ela está parada. Você começa a aplicar a força, aí ela começa a mover. Então, porque você aplica uma força sobre um objeto que tem massa, é a mesa, e ela ganha uma aceleração. A aceleração é velocidade. Conforme você vai puxando, ela vai se arrastando. Se você aplica mais força, ela vai ganhar mais aceleração. Beleza? Tá tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Perguntas? E aí ela tem uma equação que chama força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton tem continha. Tá aqui, ó. Tudo bem, Ingrid? Então vamos aqui. Se dormir é punição. Aquele dia eu chamei a atenção, prestar atenção, você dormiu. Pra bagunçar, tá acordado. Vou deixar até no jeito aqui já. Fica mais fácil, não ter menos dor de cabeça. Tá no jeito aqui já. Vai precisar de mais outro aí? Vai precisar, então, mais uma? Ah. Continuando, então. Final do vídeo, vocês vão ver ele dormindo. Força é igual a massa vezes aceleração. Toda vez que eu aplico força sobre um objeto que tem massa, ele vai ganhar uma aceleração. E aí, então vamos fazer uma ideia hipotética aqui, um exemplo hipotético. Vamos imaginar que esse objeto aqui tem 2 kg e eu vou aplicar sobre ele uma força de 10 newton. Beleza? 10 newton aqui. Aí eu te pergunto, qual a aceleração desse corpo? Fácil. Segundo a lei de Newton, a força aplicada sobre algo que tem massa, ele vai gerar uma aceleração, ele vai se mover. Não precisa se mover também não, mas ele vai ganhar uma aceleração. Por que você falou não precisa se mover? É porque quando a gente estuda sobre atrito, você vai ver que tem o atrito estático e dinâmico. O atrito estático é quando você está empurrando lá a mesa, ela não sai do lugar, mas está aplicando força, ela não sai do lugar. Aquilo é estático. Quando ela sai, aí já é o atrito dinâmico. Beleza. Aplicando a segunda lei de Newton, qual que é o valor da força que eu tenho? 10 newton. Qual que é a massa do meu objeto? O que eu faço aqui agora, que eu aprendi desde lá do ensino fundamental? Letra para um lado, um para o outro. 2 vem para cá, o que ele faz? Negativo errou. Aí está multiplicando, rapaz. Passa dividindo. A aceleração é igual a 10 dividido por 2. Professor, você passou o 2 para cá, mas você mudou todo mundo para lá. Eu inverti. Isso é meu. Deixa eu explicar, fazer aqui para vocês, passo a passo. Não, na verdade, a professora deu a aula. Agora, você aprender, é duas coisas totalmente diferentes. É. Ou tem como o professor dar a aula e você não aprender. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Aí, tipo, um mora no norte e um no sul, entendeu? Você entendeu, né? Se eu passasse para cá, vai ficar 10 dividido por 2 igual a A. Beleza? Se eu resolver aqui, quanto que é 10 dividido por 2? 5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é quem? Aceleração. Eu, Edivan, isso é meu, isso é do Edivan. Edivan, eu. Eu não gosto de colocar número primeiro e depois a variável. Então, o que eu faço? Inverto todo mundo de lugar. Vai ficar a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Eu gosto de colocar a variável que eu estou descobrindo de um lado e o resultado do outro. Isso é meu. Tem professor meu da graduação, é porque onde eu lembro isso era na graduação, eu sempre fazia desse lado aqui. Mas não tem nada a ver. Você deixa de cá ou de cá, se for na prova, não vai mudar nada. Eu vou te dar nota do mesmo jeito. Dando certo? Beleza? Perguntas? Segunda lei de Newton é isso. Você aplicar uma força sobre um objeto e ele vai ganhar aceleração. O que eu preciso
Para aplicar a segunda lei de Newton, você precisa saber da massa do objeto. Você precisa saber dois dados, ou a massa e a força, ou a massa e a aceleração, ou a aceleração e a força. Você tem três variáveis. Você tem três variáveis, você sempre vai ter duas e uma você vai encontrar. Ou você vai encontrar a força, ou você vai encontrar a massa, ou você vai encontrar a aceleração. Outro exemplo aqui, rápido, eu posso fazer assim, ó. Um objeto, exemplo 2. Esse aqui é o exemplo 1. Exemplo 1. No exemplo 2, eu vou fazer diferente. Um objeto tem uma aceleração, sei lá, de 5 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar 2 metros ao quadrado. E ele tem uma massa de 10 quilos. Qual foi a força aplicada nesse objeto? Não sei. Não sei. Mas pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Logo, força eu não sei. A massa é quanto? E a aceleração? Então, logo 10 vezes 2, 20. Nesse objeto, nessa condição, foi aplicado 20 newtons para ele ganhar essa aceleração, um objeto que tem 10 de massa. Outra pergunta. Outra pergunta não, nós vamos fazer aqui exemplo 3. Vou fazer assim, ó. Um objeto de 100 kg. Vamos fazer uma discussão rápida aqui. Bate-boca. Um objeto eu vou aplicar 10 newton e o outro objeto eu vou aplicar também 10 newton. Perguntinha bem básica, que é básico do básico. Elementar. Não tem nem como. Uma criança de 5, criança que fala sabe responder. Aí eu pesei agora, hein? Tô brincando, mas vamos lá. A força foi aplicada igual para as duas condições. Condição A e condição B. Eu e Daniel. Daniel é um menino muito abençoado. Um abraço aí, Wallace. Daniel, primeiro eu vou te fazer uma pergunta simples. Eu aplicando a mesma força nas duas condições, qual caixa vai se mover mais rápido? A ou B? Por quê? Boa. Agora a pergunta geral. Quem tem mais inércia, A ou B? Quem tem mais inércia, A ou B? Quem acha que é a letra A, levanta a mão aí. Quem acha que a letra A tem mais inércia? Então, o restante tudo respondeu B. Você não falou nada, não levantou a mão, então obrigatoriamente você falou que é B. Ah, como se chama mesmo? Evelyn falou que a B tem mais inércia. E você está certa, Evelyn. Por que a B tem mais inércia, Evelyn? Por que, Evelyn? Eu converso com Evelyn. Aí B, você está fora. Hein? Sabe sim, olha aí, ué. Boa. Tem mais massa. Massa é quantitativo da inércia. Massa, quanto mais massa qualquer objeto tem, mais inércia ele tem. Falando no simprão de tudo aqui, no meio do mato, na roça, o cara não entende nada, nunca estudou na vida, é um matutão, meu tio, já foi, explicando para ele. Quanto mais massa tiver um objeto, é mais difícil eu tirar do lugar. Você nem precisa falar isso para ele, ele já sabe, na vida. Mas agora nós estudando, nós aprendemos que o nome disso é inércia. Quanto mais massa um objeto tem, é mais difícil eu tirar do lugar. Certo? Então, e também é muito mais difícil eu parar ele. Quanto mais massa ele tem, é mais difícil eu parar ele. A gente já analisou isso também. Beleza? Então, na análise aqui, A vai ter uma aceleração muito maior do que B. Porque eu estou aplicando a mesma força para as duas condições, só que a condição do primeiro é 10 kg, do segundo é 100 kg. Entendeu, Alice? Então, eu e a Alice vai fazer agora a resposta dos dois. Então, vamos lá, Alice. O que eu tenho que fazer para descobrir a aceleração da condição A, Alice? O que eu tenho que fazer? Não sei lemente. Os professores não ganharam essa atualização ainda. Eu espero não ganhar também. Tem várias gente aí nesse momento agora doido para ela acabar. Tá pensando no almoço, tá arrependido que eu vim, torceu por faltar. É normal.
Sabe sim. A gente está dizendo sobre A. O que está dizendo aqui? Ela tem a equação? O que a gente faz, Alice? Eu aplico aqui agora. Aí vai ficar força, eu e a Alice. Igual a massa e a aceleração, tudo bem? Não. Deixa quieto, velho. Não é contagioso esse trem. Não responde não, pega. Eu devo ficar quietinho, esse trem pega. Alice, qual que é a força que eu estou aplicando? 10. Significa que minha letra está legível, você conseguiu ler. Tem massa esse objeto? Quantas Alice tem na sala? Levanta a mão aí. Eu tô vendo um aqui. A Aline levantou a mão. Pois é, ué. Na outra vida. Heitor ainda nessa vida. Pesada agora também. Não entendeu, não. Mas tá bom. Qual que é a massa, Alice? 10. O que eu tenho que fazer agora, Alice? Que nós aprendemos desde o ensino fundamental. Nós amava a titia da escola, levar a cartinha, balinha. Hoje nós odiamos, professor. O que a gente tem que fazer? Inverter. Aí nesse inverter vai fazer o quê? Vai? Igual se você estivesse falando do seu inimigo. A gente fala com vontade, sabe? Mal do outro. Eu sei que todo mundo fala mal de todo mundo, é normal. Aí a gente faz o quê? Divide. Aí vai ficar a aceleração é igual. Eu e a Alice. No paraíso da física. Quanto que dá aqui? 10 dividido por 10, Alice? Boa. A aceleração do corpo 1. Agora eu e o Heitor, ele estava com vontade. Heitor, então vamos lá. Não, mas foi próximo. Um está bem próximo de zero mesmo. O que eu tenho que fazer na situação 2, Heitor? Mesma coisa? Sua tia agora, orgulhosa, lá do Maranhão afora, está feliz em ver você aqui estudando. Explica para ela, passo a passo aqui, como é que eu faço a mesma coisa. E aí? Vai de Paracatu. Terra minha, abraço Paracatu aí. E aí? Qual fórmula? A do bolo? De assar peixe? De construir prédio? Qual? Opa! Quantos Heitor tem na sala? Só um, né? O que eu vou fazer agora, Heitor? Por quê? Entendi. E o que mais? No ADM tu bota 100. O que mais? Boa. O que eu faço agora, Heitor? 100 para lá. Ou para cá? Para a esquerda. Você é esquerdista? Entendi. Pois é, para a esquerda e vermelho. Tá a dica aí. E agora, Heitor, o que eu faço? E agora que são elas? Quanto que é 10 dividido por 100? Heitor? Sabe sim, ué. Toda vez que eu tenho um número dividido por 10, por 100, por 1000, eu posso cortar o zero também, mas é a mesma coisa que eu andar com a vírgula para a esquerda. A vírgula está aqui, tem 2 zeros. Volto uma, 2 vezes. Aí dá quanto? Isso aí. Palmas para Heitor, por favor. Beleza. Palmas para a Alice também. Ixi, Heitor foi mais forte. Na verdade, descobri a aceleração, né? Opa! Dez para medir. E a última aqui que a gente tem. Terceira lei de Newton. Continuando. Ei, vamos? Acabou que não. Já guardou o material? Tá anotando onde? Terceira lei de Newton. Pronto? Entendidos até aqui? Perguntas? Perguntas? Então vamos lá. Continuando. Como chama sua amiga, Deisele mesmo? Isadora?
Então vamos lá. Isadora brincou muito disso, viu, Deisele? Eu acredito que você também. Um dia a Isadora estava lá, a mãe dela pediu para lavar a área de casa. Todo dia tem poeirinha lá, Deus. Não, aí varre, né? Quando é todo dia. O que eu vou falar tem que varrer. Senão vai acabar com a água do mundo. E aí um dia ela brincando lá de lavar a área lá, ela viu que ficou escorregadio e pediu pra mãe brincar um pouquinho lá. Todos nós já fizemos isso. É muito legal, né? A gente fica lá escorregando e tal. Arrancar um pedaço de pele do corpo. E aí, isso. E aí uma das coisas que a gente descobriu também é isso aí. A gente vai na parede lá e exerce uma força sobre a parede e a gente vai para o outro lado. Quanto mais força a gente aplica, mais longe a gente vai. Beleza? Isso dá certo em várias situações onde o piso é escorregadio. Talvez se você anda de patins, ou um dia já foi na patinação, sei lá, algo relacionado a isso que eu estou falando. Também dá outra situação que é, vou tentar empurrar outra pessoa, estou de patins, ela também. Só que aí tem um problema, na hora que eu empurro ela, eu também vou junto. Terceira lei de Newton é isso. O que é a terceira lei de Newton? A gente conhece ela pelo mundo mais das tretas, das brigas, tudo que vai e volta. Aí, Newton falou outra coisa, que é, toda ação tem uma reação. A gente usa às vezes para briga, né? Tudo que vai e volta. Beleza. Tirando as tretas de lugar, em resumo é, toda ação que eu for aplicar, ela tem uma reação, beleza? E aí o contexto que a gente falou lá de escorregar é a mesma coisa. Quanto mais ação fiz contra a parede, ela me reagiu uma lançando de volta. É meio estranho pensar isso. Igual eu falei, desliga um pouquinho, você entender o contexto. Então, toda vez que você aplicar uma ação, seja empurrar alguma coisa, aquilo vai estar te empurrando de volta. Com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Vou explicar isso melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto aqui, uma caixa, e aí vamos imaginar que eu vou empurrar essa caixa aqui com 10 newton de força. Logo, a parede, esse bloco, ele vai reagir. Então, a força que eu faço é a ação e o bloco faz reação, com a mesma força que eu aplicar. É assim que funciona. Para deixar o trem mais doido ainda, quando a gente vai pular, e a gente aprendeu isso lá atrás, lá, às vezes a gente tem uma mania, quer pular mais alto, o que a gente faz? A gente dá uma agachadinha. Por que a gente dá uma agachadinha para pular mais alto? Porque a gente vai concentrar, né? Falar assim, para dar um impulso maior. Você faz ação para baixo e a terra te lança para cima. Quanto mais ação você fazer para baixo, mais reação você vai ser lançado para cima. É estranho, mas é assim que funciona. Então, toda ação que eu gerar, ela vai ter uma reação com o mesmo valor de intensidade, a mesma força, mesma direção. O que é direção, professor? Direção é horizontal, vertical, diagonal. Direção é isso. Eu sei que eu lá conversando com meu pai, é a mesma coisa. Direção e sentido é a mesma coisa. Estudando, não. Direção é horizontal, vertical, diagonal. É o plano onde aquilo está acontecendo. Quando eu vou pular, eu faço uma força para baixo, na vertical. O solo reage contra eu verticalmente para cima também. Direção é isso, horizontal, vertical, diagonal. Sentido é direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Beleza? Sentido é isso. Deixa eu dormir em paz aí, velho. Vai ficar torrado. Ele tá morrendo de rir disso aqui, velho. Eu não posso, né? Rir porque eu tô dando aula, mas eu também deu vontade. De novo. De novo. Aula, o Alex tá quase também. Se tivesse uns 10 minutinhos de aula, eu já ia. Então, toda vez que eu faço uma ação, eu vou ter uma reação com o mesmo valor de intensidade, só que na mesma direção. O que significa isso? Se eu faço na horizontal, vai reagir na horizontal. Só que em sentido oposto. Eu estou aplicando a força para a direita, o bloco reage para a esquerda. Beleza? Então, quando você está escorregando lá, lavando a área, ou sei lá, piscina, como chama aqui? Futebol de sabão, skate, patins, bicicleta também às vezes, né? Um sobre a bicicleta do outro lá, e empurrar e tal. Você vai toda vez você ter ação e reação. Ação você aplica sobre um corpo e reação aqui vai devolver para você. Então, quando a gente anda, a gente faz essa ação. Claro também porque tem um atrito entre o solado e o chão. Se não tivesse esse atrito, nós não sairia do lugar.
A gente faz a ação para trás, a Terra lança a gente para frente. É estranho a gente pensar isso, mas é assim que funciona. Terceira lei de Newton tem conta, tem cálculo? Não tem. Beleza? Tem exercício aí? Qual é a página mesmo? 48. 49. Deixa eu ver que hora que é aqui. Ah, dá prazo. Página 50. Página 50 e 51. Tem esses 3, 4, 5 e 6. A gente fazer, beleza? Não tem livro. Manda a foto. Vou mandar no Google. Não, vou mandar no Google Sala de Aula, ela tá lá também. Agora não tem desculpa. Falar, a menina não fez, não. Ah, porque não tinha ali. Punição, que eu mandei lá no grupo. Depois você mostra pra ela. Talvez dos 1000 aplicativos da rede social, às vezes é só excluir um. É. Primeiro ano. B. B de. Bosque. B de bosque. Oi. Perdão, oi. Átomo. A gente vê em física lá na frente. Mas a gente estuda lá na química. Não entendi, moça. Perdão. Não. É. Maciantezinho lá do Paraty. É, o Heitor. Não. A gente tem um negócio chamado magnetismo entre os átomos. Não tem como atravessar, não. Entendeu? Não, tem como não. Você me explica isso melhor. Falou, valeu, obrigado. Vai passar na Globo esses meninos. Eu só não sei que